E aí entra a autossabotagem. O maior inimigo que a gente tem, primeiro, o nosso arqui-inimigo é o diabo. E o nosso segundo arqui-inimigo somos nós mesmos através da autossabotagem. Porque a todo momento a gente se sabota. E quando a gente passa por esses momentos de dificuldade, a nossa mente começa a nos sabotar ainda mais, né? Tá vendo? Você tá passando por isso, é porque você não tem capacidade, tudo que você faz dá errado. E aí é onde chega o momento que a gente pensa realmente em desistir. A gente começa a acreditar naquela voz. E eu costumo dizer, se você conseguir vencer essa voz da autossabotagem, não existe nada que você não possa vencer. Eu acredito que essas coisas acontecem em nossas vidas, às vezes nós passamos por diversos problemas, parece que Deus não está lá, né? Parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está se importando, devido ao fato de entrar, né, o propósito de Deus. Talvez Deus tenha propósito nisso, e talvez Ele está permitindo isso na sua vida. A gente não sabe. É verdade. Então, não existe nada que aconteça em nossas vidas que não seja da vontade permissiva de Deus. Porque muitas das vezes a gente está querendo um caminho e a gente está persistindo naquele caminho. A gente quer aquilo, é o nosso sonho, é o nosso projeto, é aquilo que a gente quer. Só que muitas das vezes Deus usa o tudo dando errado para gerar um redirecionamento. Fala, meus queridos, graça e paz. Nós estamos de volta com mais um podcast Amar e hoje vai ser extraordinário, porque hoje nós estaremos falando sobre um tema extremamente incrível que eu acredito que vai te abençoar de uma forma extraordinária. Estaremos falando quando tudo dá errado, o que fazer? É um tema extremamente forte, não é, amor? Quando tudo dá errado, o que fazer? Vai ser incrível. Então, se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário para que este conteúdo seja entregue para o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Nós já estaremos começando e hoje eu estou aqui com essa pessoa ilustre que é a minha esposa. Ela vai se apresentar daqui a pouquinho, né? Eu acho que nem precisa mais, porque todo mundo já conhece ela, né? Mas nós estaremos começando hoje com uma pergunta que é extremamente extraordinária. Você já teve a sensação de que tudo na sua vida começou a dar errado ao mesmo tempo? Você já teve essa sensação? Você faz uma coisa, dá errado, vai para outra coisa, dá errado. Aí você levanta cedo e vai para um emprego para procurar, dá errado. Né? E é uma sensação extremamente horrível, não é verdade? Então, eu gostaria que você pudesse falar, você já teve essa sensação? Qual foi a sua experiência? O que você fez para realmente sanar esse problema, sair daquela situação? Porque tem pessoa que parece que muitas das vezes, né, tá passando por um período de tempo onde está zicado, né? Faz isso, dá errado, faz o outro, dá errado, faz outra coisa, nada dá certo, né? O que a pessoa deve fazer no ponto de vista espiritual para que as coisas comecem a andar e as coisas comecem a se destravar? O que você acha que a pessoa tem que fazer? Eu acho que não existe essa pessoa que nunca tenha passado por isso, né? Verdade. Onde já passou por alguns momentos da sua vida que tudo deu errado ao mesmo tempo. Isso já aconteceu comigo, já aconteceu com você, já aconteceu com diversas pessoas. E às vezes no mesmo dia é um carro que deu um problema, tem que arrumar, é a porta de emprego que a gente foi bater, ela não se abriu, ou então você foi mandado embora do seu emprego que você já tinha há tantos anos. É possível. É verdade. É alguém ou você mesmo, ou alguém que ficou doente, tudo ao mesmo tempo. É uma avalanche, tudo ao mesmo tempo. E por vezes quando isso acontece, falando no sentido espiritual, nós pensamos que Deus nos abandonou e que também estamos zicados, como foi a palavra que você usou, e eu ia até usar essa palavra. Existem pessoas que até falam, nossa, parece que hoje eu estou macumbado. É verdade. Porque está tudo dando errado. É verdade. Tem alguém me zicando, tem alguma coisa me zicando que está tudo dando errado. Tudo que eu ponho a mão, tudo que eu faço dá errado, tudo ao mesmo tempo, nada está fluindo, nada está dando certo. Isso é tão engraçado que teve um tempo na minha vida que tudo estava dando errado e foi ali que nasceu uma música minha que eu fiz, agora que eu lembrei aqui, que é uma música sem saber qual direção tomar e qual caminho a prosseguir. Ou seja, estava tudo dando errado na minha vida, nada dava certo, e aí surgiu essa música. E eu já
já parei para reparar uma coisa, que a maior parte das pregações que Deus ele nos dá, que são as pregações mais fortes, surge nesses momentos. As músicas que Deus ele nos dá, Deus ele nunca me deu uma música, nascem no meio da dor, né? Deus ele nunca me deu uma música quando eu estava lá de boa, tranquilo, tomando banho de piscina, né, viajando. Nunca veio uma música. Às vezes a gente está viajando, a gente fica em hotel, ou então em casa extremamente legal, a gente para compor e não sai nada. Não sai nada. Mas quando a gente está passando por alguma dificuldade, às vezes Deus nos permite isso. Tem muito cantor, nossa, eu queria tanto uma música para estourar, mas a pessoa quando pede isso, está pedindo prova, luta, dificuldade, né? Quando tudo dá errado, é nesse momento que você busca a Deus com sinceridade, você se quebranta e Deus ele te entrega coisas que talvez você vivendo em momentos bons, talvez você não receberia de Deus. Né? Letras profundas que vai, né, falar com as pessoas, né? E às vezes Deus utiliza da nossa dor para nos dar uma canção, para abençoar pessoas que por vezes estão passando pela mesma dificuldade que nós. Exatamente. Né? Então, isso é algo extremamente extraordinário. Eu estava aqui pensando, quando tudo dá errado, mano... Eu me lembro que eu fui uma vez, a última vez que eu fui para Londres, eu estava trabalhando, eu aluguei uma moto, e aí tudo começou a dar errado. O meu seguro caía, o seguro da moto caía. Quando pensa que não, a moto quebrava. Você trocou de moto? Aí eu troquei de moto, a moto quebrou de novo. Aí eu troquei outra moto, a terceira moto, a moto quebrou de novo. Aí o mecânico falou, ele falou assim para mim, olha, você tá... Como é que ele falou o nome? Ele falou para mim, mano, você tá empintimbado. Foi um nome assim. Não, Jurucubaca. Parece que tá com uma urucubaca. Isso, esse nome. Mano, você tá com uma urucubaca. Eu te aconselho, eu não sei se você é crente, mas vai para a igreja. Faz uma oração lá que você tá com urucubaca. Eu até tentei falar para ele, não, isso não é urucubaca não, irmão. Isso aí é você que não faz manutenção nas suas motos. Mas a gente sabe que muitas das vezes a gente está passando por esse processo. O processo onde tudo está dando errado. A gente tenta de um lado, não dá. Vai para o outro, não dá. Então esse é um processo que acontece no mundo espiritual, que a gente precisa de guerrear com as armas espirituais. Né? Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades. Né? Então nós não temos que lutar de forma natural, nós temos que lutar com os principados, com as potestades, porque quando alguma coisa está dando errado, tudo está dando errado na nossa vida, você pode ter certeza, existe obra do mundo espiritual aí. A Bíblia diz que Jesus ele estava andando certa feita no barco, de repente uma grande tempestade começou a se levantar, Jesus estava indo para um lugar por nome de Gadara, e ele ia libertar aquele homem chamado Gadareno, que a Bíblia nem fala o seu nome, né? Então a Bíblia diz que Jesus ele estava indo quando de repente uma tempestade começou a se levantar. Jesus olha para aquela tempestade e repreende. Os discípulos falam, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Só que Jesus ele não estava repreendendo apenas o vento, ele estava repreendendo as potestades por trás do vento, porque a palavra que ele utiliza para repreensão é epitimal, e epitimal significa repreensão a nível do mal. Então Jesus ele teve a capacidade de enxergar que por trás de uma tempestade que estava sendo gerada, aparentemente natural, existia algo sobrenatural acontecendo no mundo espiritual. Então Jesus ele vai lá e repreende, e ele continua o seu caminho, a sua trajetória, né? Então a gente tem que ter a capacidade, né, de saber que muitas coisas que estão acontecendo em nossas vidas estão acontecendo primeiro no mundo espiritual, discernimento espiritual, né? Vamos lá. Agora, o que passa na nossa cabeça quando nada parece funcionar?
O que passa? Eu acredito que isso é extremamente particular, mas eu acredito que existe um pensamento talvez incomum na cabeça de todos. O que é? Eu acredito que nessas horas, quando tudo dá errado, o ser humano, vindo do ser humano, né, ele tende a ficar assim, mais enfraquecido e a passar coisas mais negativas na mente, né? Exatamente. Aí a pessoa, ela fica com a vontade, o desejo de desistir de tudo. E aí entra a autossabotagem. O maior inimigo que a gente tem, primeiro, o nosso arqui-inimigo é o diabo. E o nosso segundo arqui-inimigo somos nós mesmos através da autossabotagem. Porque a todo momento a gente se sabota. E quando a gente passa por esses momentos de dificuldade, a nossa mente começa a nos sabotar ainda mais. Né? Tá vendo que você está passando por isso, é porque você não tem capacidade, tudo que você faz dá errado. E aí é onde chega o momento que a gente pensa realmente em desistir. A gente começa a acreditar naquela voz. E eu costumo dizer, se você conseguir vencer essa voz da autossabotagem, não existe nada que você não possa vencer. Então, o seu maior inimigo é você mesmo. Se você conseguir se vencer a si mesmo, nada consegue te parar. É verdade, é isso aí. Né? Então vamos lá, vamos lá para a pergunta seguinte, né? Aonde está Deus quando tudo dá errado? Porque às vezes parece que nós estamos passando por dificuldade e parece que Deus não está nem aí. Você já parou para pensar nisso? A gente ora, Deus não dá resposta. A gente ora e a circunstância não muda. E existem até pessoas que falam, parece que quanto mais eu oro, mais o problema aumenta. O problema não diminui. Você já reparou isso? Por que isso acontece? Né? Aonde está Deus quando tudo dá errado? Deus, ele nunca sai do lugar, né? Ele está sempre no mesmo lugar. Então, Deus, quando a gente busca Ele vai estar sempre lá pronto para nos abençoar, né? Para fazer com que nós venhamos sair de uma luta, se for necessário. Mas eu acredito que essas coisas acontecem em nossas vidas. Às vezes nós passamos por diversos problemas e parece que Deus não está lá, né? Parece que Deus não está vendo, parece que Deus não está se importando, devido ao fato de entrar, né, o propósito de Deus. Talvez Deus tenha propósito nisso e talvez Ele está permitindo isso na sua vida. A gente não sabe. É verdade. Então não existe nada que aconteça em nossas vidas que não seja da vontade permissiva de Deus. Então, se está acontecendo é porque Deus permitiu. Se Deus não está falando nada, não quer dizer que Ele não está trabalhando. De alguma forma, Ele está trabalhando. Não existe até uma música da Rose Nascimento que fala, no silêncio Deus trabalha por você. No silêncio. É da Rose Nascimento, muito antiga, eu gosto muito. Ou seja, quando Deus está em silêncio, não é sinal que Ele nos abandonou. Exatamente, não é sinal que o silêncio de Deus nos ensina algo. Né? A Bíblia fala que os discípulos estavam tudo dentro do barco, a tempestade se levanta, isso no outro episódio, Jesus ele estava dormindo. Só que Jesus ele leva um travesseiro e ele está dormindo, né? Agora, se Jesus ele leva o travesseiro, é porque Jesus ele já sabia e Jesus ele queria ensinar alguma coisa ali para os seus discípulos. A tempestade se levanta e eles falam: Senhor, o Senhor não se importa, não se incomoda que nós estamos perecendo. E às vezes é isso que acontece conosco. A gente está passando por dificuldade e a gente está falando isso para Deus. O Senhor não está se importando, o Senhor não está vendo o que está acontecendo. Sim. É ou não é verdade? Eu acho que todos nós já falamos um dia. Todos nós já falamos isso. É impossível. O crente que disser que não falou isso é mentira. Todos nós já falamos isso. Todos nós já falamos isso um dia. Será que Deus ele não está se importando? E aí Deus ele se levanta e fala: homens de pouca fé. Por que vocês não repreenderam? Por que vocês mesmos não resolveram? Por quê? Porque a autoridade já foi liberada por Deus a nós. Sim. Agora, por que nós não resolvemos? É porque está faltando fé. E muitas das vezes Deus ele permite a prova, a dificuldade, permite que tudo dê errado, a tempestade vem para que a gente possa aumentar o nível da nossa fé através da oração. Aí você repara uma coisa. Enquanto estava tudo bem, Jesus estava dormindo. Mas depois que a tempestade veio, o que eles fizeram? Eles foram falar com Jesus. Então, muita tempestade
que está acontecendo na sua vida tem o objetivo principal de Deus te ensinar. Você não tem que orar somente quando tudo está bem. Você tem que orar quando tudo está bem e quando a tempestade também. Falando sobre isso, né, autoridade, fé, bons coração, intimidade com Deus, tudo isso, eu até faço menção daquela palavra onde o próprio Jesus disse, né, ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então a autoridade já foi nos dada, a gente que não está usando. A sua pergunta agora, a sua colocação agora no sentido foi, por que nós mesmos não resolvemos o problema? Então, às vezes nós pensamos que Deus ele está em silêncio, ele não está trabalhando, ele não está vendo, né, aquilo que nós estamos passando devido ao silêncio dele, quando, no entanto, ele no silêncio também ele está trabalhando por nós. É verdade. Só que Deus, ele por vezes também está esperando uma atitude nossa. Uma atitude. Isso é uma pura realidade. É o que aconteceu com Moisés. Sim. Moisés, ele estava lá. Às vezes nós queremos que Deus ele faça tudo e nós não façamos nada. A fé é extremista. Sim. O que aconteceu com Moisés? Moisés estava lá orando, Deus, o que está acontecendo? O mar vermelho na nossa frente, Faraó está vindo atrás, nós não tem saída. O que Deus falou para Moisés? Moisés, estende a tua vara. Sim. E o mar vai se abrir. Então Deus queria uma atitude de Moisés. Deus não podia abrir? Ele podia chegar lá e o mar já está aberto. Só que Deus ele requer algo de nós. Ele requer atitude, ação, movimento. Então a autoridade de Deus ele já nos deu. Nós é que não usamos essa autoridade que Deus nos deu para repreender certas situações que acontecem em nossas vidas. Verdade. E nós já passamos por esse problema um dia, né? Nós temos uma filha que ela tem 8 anos de idade hoje. E quando ela nasceu com um problema, né? Que ela era alérgica à proteína do leite da vaca. Nem era lactose, era a proteína do leite da vaca. Ela não podia comer queijo, iogurte, não podia comer nada. Pão de cachorro quente, pão de leite. Bolo, a gente começou a pensar, essa menina não vai ter uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida. Ela não vai ser alegre, ela não vai poder comer chocolate, nada que leva leite. E as melhores coisas no mundo leva leite. Principalmente, né, com uma criança, né? Com uma criança. A pessoa que tristeza não poder comer um bolo, um iogurte. E o que eu quero dizer com isso... A gente foi no monte, orou. Nós, quando ela nasceu e tudo, nós íamos, né? E hoje ainda vamos muito ao monte orar. E quando ela nasceu, nós levávamos ela no monte quando ela foi diagnosticada com esse problema. O povo dizia que nós era louco naquela altura, recém-nascido, a gente levava ela no monte, colocava no bebê conforto, né? E levava ela ao monte, nós declarávamos sobre a vida dela a cura, né? Com a autoridade que Deus já haveria nos dado, nós declaramos a cura sobre a vida dela, nós levávamos ela para o monte. Fomos taxados de doido, muitas vezes de louco. E de tanto a gente orar, levava ela ao monte. De tanto a gente orar, declarar no monte, declarar a cura, o que aconteceu? Não tinha hora, mas às vezes a médica, você lembra? A médica falou: olha, eu não entendo, isso não é possível. Sim, porque ela foi curada, ela não tem alergia a mais nada. Ela fez o exame lá, né? E ela falou para nós: olha, eu nunca vi isso acontecer. Geralmente quem nasce com isso vai a vida toda com isso aí. A vida toda, ou só teria como saber se a criança ia carregar aquilo para a vida toda, até para a fase adulta, a partir dos 2 anos de idade. Isso. A partir dos 2, 3 anos de idade, você lembra? E no entanto, Deus curou a nossa filha, ela não tinha completado nem 8 meses ainda. É verdade. Foi feito tudo e... Foi algo extraordinário. Então, pessoal, olha só. Hoje o tema do podcast é quando tudo dá errado. Quando tudo dá errado, você está sem dinheiro, a luz quase sendo cortada. Quando você consegue pagar água, eles cortam a luz. Quando paga a água, eles, né? Então assim vice-versa. Então pensando nisso, a gente quer te ajudar de uma forma extraordinária. A gente tem um curso que é o Cristão Próspero do Método 3P e você pode estar
adquirindo esse curso, que é o método de uma renda extra, de você fazer dinheiro pela internet, vender produtos cristãos, vender e-books. Então, a oportunidade única é essa aí. Eu vou estar disponibilizando o curso aqui, né? A gente não trabalha fora, a gente trabalha só dentro de casa. Hoje a gente tem a nossa casa, tem o nosso carro, vive uma vida abençoadíssima por Deus. Por quê? Porque a gente conseguiu aprender a trabalhar na internet. Então, muitas das vezes você é pastor, você é missionário, você é isso, e às vezes você precisa de uma fonte de renda para você se manter no campo, e é o que nós estamos fazendo aqui. A gente consegue se manter no campo missionário, a gente está fazendo a obra, estamos fazendo a implementação, a implantação da igreja, que não tem sido fácil, mas poderia ser mais difícil se a gente tivesse que trabalhar fora. Mas a gente trabalha, né, aqui dentro da nossa casa mesmo. Deus nos abençoou, e eu quero dizer uma coisa: a nossa vida foi inteiramente transformada, e eu quero que isso aconteça na sua vida também. Então clica aqui, eu vou te ensinar o passo a passo. Que curso é esse? É um curso que eu mesmo gravei, ensinando você a ganhar dinheiro pela internet, tá bom? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso podcast, tá bom? O que a gente aprende sobre nós mesmos quando tudo dá errado? O que você acha que a gente aprende sobre nós mesmos? Eu acredito que, em primeiro lugar, eu acho que isso varia de pessoa para pessoa, né? Às vezes existem pessoas que são muito temperamental. Exato, essa palavra que eu ia usar, exatamente. E aí, às vezes, a pessoa ela tem a tendência de desistir muito fácil das coisas. Mas, ao mesmo tempo, existe aquela pessoa que quanto mais problema ela está passando, quanto mais dificuldade ela está passando, mais ela se aproxima de Deus, e daí ela descobre, aí entra o descobrir de nós mesmos. Aí nós descobrimos... Porque muitas das vezes a gente não nos conhecemos a nós mesmos. Isso. Né? E às vezes nós vamos falar assim, nossa, aí quando nós conseguimos, né, aquilo que a gente almejava, queria e tudo, e conseguimos um milagre nas nossas vidas, a gente vai pensar, nossa, eu consegui passar por aquilo tudo, eu não sabia que eu tinha essa fé toda dentro de mim. Essa capacidade, essa resiliência. Capacidade de conseguir passar por E a gente às vezes só nos conhece a nós mesmos no campo de batalha. É quando tudo dá errado, a gente pensa, ixi, como é que eu estou conseguindo suportar? Né? Aí entra Deus, ele te fortalece, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por que eu não desisti? É porque eu sou bom? Não, é porque o poder de Deus está te capacitando, te dando a capacidade de você suportar para que você possa vencer. Né? Então o Espírito Santo de Deus vem. A Bíblia diz que Jesus, ele disse, olha, eu tenho que ir para que venha o outro Consolador. Que Consolador é esse? O Consolador que há de nos consolar nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis da nossa vida. A gente não está sozinho. Jesus, ele disse, olha, eu não vos deixarei órfãos, eu mandarei para vós o Espírito Santo. Eles perguntam, que Espírito é esse? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas ele estará convosco, habitará em vós para todo sempre, até a consumação dos séculos. Sabe o que Deus está dizendo para você? Muitas das vezes você não desistiu ainda, já era para você ter desistido, já era para você ter parado, já era para você às vezes estar lá no fundo do poço, mas você não está, porque Deus, ele te pegou pela tua mão direita, assim como ele fez com Pedro. Quando Pedro estava afundando, Deus te levantou, Deus te deu força, te capacitou, e você está aí de pé para a glória de Deus, tá bom? Então, se não fosse por Deus, muitas das vezes nós não teríamos chegado até aqui. Foi o próprio Deus, nos momentos de dificuldade, que nos deu fortaleza, nos deu sabedoria para que a gente pudesse continuar caminhando. É ou não é verdade? Vamos falar. E se o tudo dando errado for, na verdade, um redirecionamento? Ou seja, está tudo dando errado. E se isso for um redirecionamento de Deus? Porque muitas das vezes a gente está querendo um caminho e a gente está persistindo naquele caminho, a gente quer aquilo, é o nosso sonho, é o nosso projeto, é aquilo que a gente quer.
Só que muitas das vezes Deus usa o tudo dando errado para gerar um redirecionamento. Por quê? Porque muitas das vezes a vontade de Deus, a voz de Deus, o direcionamento de Deus não vem somente através de uma voz profética, não vem somente, às vezes Deus ele sempre fala conosco através da Bíblia, né? Mas muitas das vezes Deus usa a circunstância para falar conosco. Tá tudo dando errado, essa cidade, procuro emprego, não acho, eu vou para a igreja e também está dando errado, eu faço aquilo, está dando errado. Então tudo que você faz nessa região está dando errado. Às vezes é o direcionamento de Deus, porque é a hora de Deus te tirar desse ambiente e te levar para um ambiente de honra. Eu ouço até dizer uma coisa: uma água, às vezes no supermercado custa 30 centavos, mas no aeroporto custa R$20. Por quê? Porque mudou de ambiente. Aquela água lá é a mesma água do aeroporto, mas o que muda? O ambiente. Às vezes o ambiente que você não está sendo valorizado, se você mudar, você vai ser valorizado, honrado por Deus de uma forma extraordinária. Então muitas das vezes Deus está te tirando de um ambiente que não te dá valor para te levar para um outro ambiente que as pessoas vão te valorizar e ali Deus vai te exaltar de uma forma extraordinária. E falando sobre o redirecionamento, né? Me fez lembrar até de um GPS, né? Quando a gente sai para ir em algum lugar, é verdade. Aí o Waze ou o Maps, né? Quando a gente erra o caminho, ele nos redireciona para uma outra rota, não é verdade? É verdade. Então, o que acontece? É a mesma coisa a vida da gente. Às vezes a gente está ali batendo na mesma tecla, eu quero, é isso. Mas quando, no entanto, Deus está usando aquele problema, aquela circunstância que você está passando ali naquele momento para te redirecionar, porque você está na rota errada. Você está na rota errada. E tem muita gente, existe até um provérbio que fala assim: se você estiver andando às voltas, né? Andando às voltas e você vê sempre a mesma árvore, você tem que se preocupar. Por quê? Porque significa que você não vai chegar a lugar nenhum. Aí os anos passam, você está no mesmo lugar, fazendo esforço, andando, e você está sempre no mesmo lugar. Foi o que aconteceu, né? Isso. Às vezes a pessoa está no meio do mato e às vezes não tem nos filmes que eles usam. É o que aconteceu lá no povo do Egito. Né? O povo do Egito, ele recebeu um castigo de Deus pelo fato de eles estarem reclamando. Então qual foi o castigo? Eles rodaram durante 40 anos no deserto, ficaram ali, não saíam do lugar, ou seja, eles ficavam andando às voltas, não chegavam a lugar algum, se esforçavam e não tinham resultados. E sabe o que Deus está dizendo para você hoje? É que muitas das vezes você está vivendo exatamente isso. Você está andando e não tem resultado, não sai do mesmo lugar, tudo dando errado. E às vezes isso tem uma causa. Às vezes você está reclamando, às vezes Deus está querendo moldar alguma coisa em você, ou melhor, às vezes Deus está querendo te redirecionar. Talvez você está na rota errada, está indo em direção errada. E Deus está querendo te redirecionar para Deus está com você, Deus quer te abençoar, né? Tá tudo, o Espírito de Deus está no seu coração, você sente o contentamento de Deus, só que às vezes o que acontece? Você está ali rodando, e Deus está querendo que você pare e raciocine. Eu estou rodando no mesmo caminho, porque Deus ele quer me dar um novo direcionamento. Deus não quer que você esteja nesse caminho mais, fazendo isso. Deus não quer que você continue fazendo isso. Deus quer que você mude, faça outra coisa. Deus está te dando outro direcionamento. Né? E Deus ele tem sempre o melhor pra gente, né? A Bíblia diz: bem sei eu que pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar um fim que desejai-vos. Então, exatamente. Se está tudo dando errado, é de se analisar bem, porque alguma coisa... Agora, a outra pergunta: será que algumas perdas são livramento de Deus? Eu acredito que... Às vezes a gente perde algo, a gente se entristece, pergunta: Deus, por que o Senhor permitiu isso? E às vezes, será que isso pode ser livramento de Deus? Então, aí existem vários pontos nisso, né? Existem coisas que a gente perde
para ser substituído por algo melhor. Exatamente, né? Olha, então, glória a Deus, aleluia. Vamos supor, às vezes a pessoa está no emprego, ela perdeu ele e ela reclama porque perdeu aquele emprego. Eu perdi R$10 ontem, aleluia. Pois é. E então aí, vai ser substituído por algo melhor, né? Sim, algo melhor, 1.000, maior. 2.000, exatamente. 10.000. Então, quando a pessoa perde um emprego, às vezes ela está ali reclamando, mas Deus ele quer abrir portas de um emprego bem melhor, onde ela vai ganhar bem maior, onde o cargo dela vai ser bem mais elevado. Então, já aproveito para falar, você que perdeu o emprego, isso foi de Deus. Deus te tirou do CLT, porque através do método 3P, você vai aprender a trabalhar em casa. Você não vai sair de casa, vai trabalhar só no computador. Às vezes eu trabalho aonde? Sentado na cama, tem o meu escritório ali, e eu fico trabalhando, fazendo dinheiro caindo na minha conta todos os dias, fazendo a obra de Deus e edificando pessoas. Então, muitas das vezes o emprego que você perdeu é Deus te direcionando para você comprar o método 3P e aprender a fazer dinheiro pela internet. Tá bom? Pode prosseguir. É isso aí. Então, não reclame, né? Porque às vezes é mesmo de Deus, né? Essa perda, né? Então, às vezes, quando nós passamos por algum tipo de perda, né? É Deus querendo nos entregar algo ainda maior e melhor, né? É verdade, é verdade. Agora, o que a gente aprende sobre nós mesmos quando tudo dá errado? Não, isso já foi. Então vamos lá, vamos para outra. Essa aqui já vai ser das últimas perguntas. Como manter a fé quando a realidade não colabora? Quando manter a fé? Eu acho que a gente só consegue manter uma fé saudável, inabalável, exatamente, quando você falou em língua, inabalável. Quando nós oramos, né? Amém. Porque sem oração a gente não consegue ter fé, porque quem nos dá força é Deus, né? A alegria do Senhor é uma pura realidade. Então não existe fé sem oração. Se você não ora, você vai ser uma pessoa sem fé. Porque nós estamos passando ali por problemas, dificuldade, adversidade, e o que nos vai fortalecer e nos vai fazer com que nós tenhamos fé perante a realidade que nós estamos vivendo é a oração. Exatamente. Vai fazer com que nós venhamos ter uma fé inabalável, porque o que a Bíblia diz, né? A fé, ela é um firme fundamento das coisas que a gente não vemos, mas das coisas que se espera. Ou seja, eu não estou vendo tudo em Tem até um louvor que diz: minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Então a nossa fé, ela não pode estar firmada na realidade ou circunstância, né? Então, quando a realidade não colabora, a minha fé continua inabalável, porque a minha fé não está firmada nas circunstâncias ou na realidade. Que nós estamos vivendo. A nossa fé está firmada naquilo que eu não vejo. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Né? A palavra fé do original do grego é emuná e significa firmeza. Né? Por isso é que aquele versículo extraordinário do apóstolo Paulo, ele diz assim: sede firmes e constantes. Então nós precisamos de ser firmes, ter constância em Deus. A Bíblia diz: a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas é a prova e a convicção daquilo que eu espero. Ou seja, ela não é movida pela realidade humana, mas a minha fé está movida naquilo que eu não vejo. A Bíblia diz que Deus, ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Aonde? Nas regiões celestiais. Eu não vejo, eu não estou vendo, mas eu tenho a certeza absoluta que aquilo que eu quero já foi gerado nas regiões celestiais, e eu só preciso de ter fé para transferir para a minha realidade. Agora, não está na realidade, mas já está lá. Não existe aqui, mas já existe lá. E se existe lá, a única coisa que eu não preciso de ver na realidade para ter certeza que vai acontecer. Eu preciso de ter a minha mente fixada no autor e consumador da minha fé, e ele está lá.
nas regiões celestiais. E Ele já me abençoou. Isso, porque se nós formos olhar em nossa volta as circunstâncias, os problemas, e tudo em nossa volta, um caos, o ser humano tende a desistir mesmo. Só que a Bíblia nos diz que existe uma guerra espiritual, Efésios capítulo 6, versículo 12, que se dá onde? Nas regiões celestiais. Então, muitas das vezes já foi colocado lá, já foi liberado lá, só que existe uma guerra espiritual. A Bíblia diz que existem espíritos malignos que só saem com jejum e oração. Então, muitas das vezes, aquilo que Deus ele já te abençoou nas regiões celestiais, às vezes já está vindo para a terra, só por que não chegou? A guerra espiritual que acontece nesse meio não está permitindo que chegue. Foi o que aconteceu com Daniel. Daniel, ele estava orando, Deus ele manda o arcanjo, ele manda Miguel, ele manda Gabriel para trazer a resposta, só que Gabriel ele foi interceptado ali pelo príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia é principado. Então, o que aconteceu? Daniel ele orou, ele jejuou por 21 dias, e foi exatamente ali que Deus ele mandou reforços, ele manda um arcanjo, e agora a guerra que está acontecendo é arcanjo contra arcanjo, e a resposta chega. Agora, só vai acontecer se a gente orar, se a gente buscar, se a gente continuar crendo. Enquanto a gente não tiver a capacidade de orar, acreditar, mesmo quando as circunstâncias dizem não, a gente não vai receber. Então a gente precisa de acessar nas regiões celestiais e trazer para a nossa realidade. Queridos, esse foi o nosso podcast. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse podcast, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você quer aprender também a fazer uma renda extra, vai aqui nos comentários, não, na descrição do vídeo, que nós vamos deixar aqui para você aprender a fazer uma renda extra na internet e ser abençoado por Deus. Esse é o nosso objetivo, tá bom? Que Deus te abençoe de uma forma rica, abundante, especial. Se você ficou até ao final, diga assim: eu fiquei até o final, e nós vamos ficar extremamente agradecidos por você ter assistido até aqui, não é? Sim, com certeza. E eu acredito que esse podcast foi algo muito edificante em todos os sentidos para a vida de quem está assistindo e também de aprendizado. Então, se você ficou até o final, nós somos agradecidos por isso, e que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast. Se inscreva no canal, deixe o seu like e deixe também o seu comentário para dar retenção e o YouTube mostrar para o máximo de pessoas possíveis. Deus abençoe.